Boa tarde. O Frederico Castro é candidato pelo PS à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso nas autárquicas de 29 de setembro. Foi deputado na Assembleia da República. Atualmente, qual é o cargo que ocupa na política nacional ou conselheiro? Boa tarde, João Carlos. Boa tarde a todas as pessoas que estão cá na Suíça, aos povoenses que estão cá imigrados, aos povoenses que vão ver esta entrevista na Póvoa de Lanhoso também. Neste momento sou deputado municipal, estou a cumprir o meu segundo mandato na Assembleia Municipal, eleito obviamente pelo Partido Socialista. Sou deputado intermunicipal na CIM do Ave, também, no segundo mandato também. E não ocupo neste momento mais nenhum cargo de relevo a não ser estes. Frederico Castro, quais são as linhas mestras da candidatura do PS à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso? Bem, nós estamos a construir o programa eleitoral, estamos numa fase de conclusão desse programa. Temos algumas áreas que queremos privilegiar, mas há um aspecto que nós queremos privilegiar e ao qual atribuímos uma importância muito grande, que é a questão do estímulo, o forte estímulo que nós queremos implementar à economia local. Eu acho que um concelho sustentável, um concelho que tenha uma visão diferente, que tenha condições de vida para os seus habitantes diferentes, é um concelho onde necessariamente a economia funciona, onde necessariamente as pessoas têm oportunidades em termos profissionais, onde as pessoas podem realizar-se profissionalmente, onde as empresas têm soluções para resolver os seus problemas no dia-a-dia. E acho que a autarquia tem que ser o suporte, pode ser o suporte de muitos novos projetos que eu sei que existem. Muitas pessoas têm falado connosco sobre isso ao longo destes meses. Quais são as principais prioridades, principalmente nas freguesias? Eu acho que é fundamental descentralizar os poderes da Câmara Municipal para as juntas de freguesia. Não é? A junta de freguesia é sempre encarada como o parente pobre do poder local. E acho que uma gestão moderna de uma autarquia não pode continuar a fazer com que as juntas de freguesia andem, passa a expressão, de chapéu na mão, como tem acontecido nos últimos 8 anos e como acho que deve deixar de acontecer. Eu acho que as juntas de freguesia têm que ser parceiras da Câmara Municipal em toda a linha. Não podem ser mais parceiras ou menos parceiras, dependendo da cor política pela qual o Presidente de Junta é eleito, ao contrário daquilo que também tem acontecido, infelizmente, nestes 8 anos. E acho que a Câmara Municipal tem que ter uma estratégia de desenvolvimento do Concelho que passe por privilegiar a relação que tem com as juntas de freguesia, com as instituições de todo o Concelho, necessariamente, com as forças vivas do Concelho, mas as juntas de freguesia são fundamentais para que o projeto da Câmara Municipal tenha sucesso e para que nós consigamos levar por diante as ideias que temos, implementá-las e fazer com que os nossos habitantes, no fundo, que é esse o grande objetivo de qualquer Câmara Municipal, que os nossos habitantes tenham qualidade de vida e se sintam realizados vivendo na Póvoa de Lanhoso. Frederico, você como é que vê o ajuntamento de freguesias uma vez que foram reduzidas? Ora bem, a questão da reforma administrativa, não é? E do agrupamento de freguesias na Póvoa de Lanhoso é uma questão sensível, por um lado, porque obviamente, salvo raríssimas exceções, praticamente todos os autarcas do Concelho tiveram a oportunidade de se pronunciar contra a reforma administrativa. O Partido Socialista teve a oportunidade de chumbar na Assembleia Municipal uma proposta que foi apresentada pela atual Câmara Municipal, que visava precisamente, numa fase ainda preliminar, que visava implementar um primeiro modelo de reforma administrativa, e aquilo que aconteceu foi que efetivamente este governo e esta coligação PSD-CDS decidiu avançar com uma reforma que muito provavelmente foi decidida em Lisboa, mas negociada entre os gabinetes do Ministério e algum gabinete na Póvoa de Lanhoso também.
e portanto, que muito provavelmente foi negociada entre os ministérios do MAI, entre o MAI e algum gabinete na Póvoa de Lanhoso, na Câmara da Póvoa de Lanhoso, muito provavelmente, que fez com que necessariamente esta reforma administrativa fosse, eu diria, algo de muito pobre em termos de resultado, algo de muito pálido relativamente àquilo que é o objetivo que se deveria pretender alcançar com uma reforma desta natureza. E para fazer este tipo de reforma, mais valia não se fazer reforma nenhuma. Não é? Portanto, acho que foi uma oportunidade claramente perdida. Acho que os partidos políticos poderiam, a determinado momento do processo, ter convergido numa solução que pudesse ser uma solução a sério, mas também teria sido necessário que este governo tivesse encarado a reforma administrativa como algo de importante, e importante no sentido de atribuir poderes às juntas de freguesia que fizessem com que o serviço que essas juntas de freguesia prestam fossem úteis à população e atribuísse às juntas de freguesia outra autonomia e, portanto, outras condições para poder prestar o serviço que tem de prestar às populações. Nada disso foi feito, não é isso que está na intenção do Governo, não foi isso que esteve também no propósito que presidiu a apresentação da proposta do Executivo Municipal à Assembleia Municipal e, portanto, neste contexto seria impossível o Partido Socialista estar de acordo com esta reforma administrativa. Acho que é horrível para o Conselho. Acho que é muito mau para as populações. Eu não imagino como é que alguém, por exemplo, de Friando, possa vir à Junta de Freguesia de Verim resolver problemas no seu dia-a-dia. Ainda para mais com falta de transportes. Com falta de transportes e com necessidades que necessariamente no dia-a-dia a Junta de Freguesia seria a primeira instância à qual as pessoas naturalmente se socorreriam. Frederico, não me podia deixar de lhe perguntar se tem candidatos fortes nas juntas de freguesia, à Assembleia de Freguesia e também para ajudarem ao candidato do PS à Câmara Municipal. Temos, claro, temos candidatos muito fortes, temos os melhores candidatos às juntas de freguesia. Queremos disputar as eleições em todas as freguesias e queremos disputar as eleições para todas as juntas de freguesia com clareza, com frontalidade, com humildade, mas com propostas concretas e com gente capaz de concretizar essas propostas e de ter o projeto que cada freguesia necessita. O Partido Socialista é um partido que sempre apresentou candidatos fortes às juntas de freguesia. E este ano, muito provavelmente, apresentaremos listas do Partido Socialista em todas as freguesias. Não há nenhum independente? Penso que pela primeira vez não temos nenhuma lista independente. Todas as listas que apresentamos às 22 freguesias, serão listas do Partido Socialista. Portanto, as uniões de freguesia vão ter uma junta ou vão ter duas juntas? Uma em cada lado, na antiga freguesia e na freguesia atual? Legalmente as novas freguesias, ou agrupamento de freguesias, falando por exemplo de Esperança e Brunhães, esse agrupamento de freguesias terá uma sede junta que será na Esperança. Mas o Sr. Presidente atual disse-me que provavelmente, e era uma boa opção, fazer ou atender a população nas duas freguesias. Eu ia lá chegar. Portanto, existe uma sede que está prevista legalmente numa das duas freguesias. Existe uma opção. Mas parece-me que todos os partidos, e não é por acaso que os partidos estarão de acordo em relação a esse tipo de proposta, porque é uma proposta que faz sentido para toda a gente, terão de utilizar, quem for eleito irá necessariamente utilizar a sede junta de Esperança e a sede junta de Brunhães e prestar serviço e atender as pessoas ao longo da semana numa e noutra sede junta. Portanto, legalmente existe uma sede junta, na prática serão utilizadas as duas e acho que essa é a melhor forma. Qualquer um dos candidatos à Assembleia de Freguesia
vão buscar pessoas da outra freguesia que fazem parte do agrupamento? Não percebi a pergunta. Ou seja, por exemplo, o caso da freguesia de Esperança, sendo um candidato da Esperança, poderá ter o número 2 da freguesia de Brunhais? Poderá ter, não tem de ter, mas poderá ter. Mas era uma mais-valia para as duas freguesias, um bom entendimento. E à partida que estamos eu no diria início. Que é desejável que tenha, não é? Porque se a Junta de Freguesia eleita vai prestar serviço às populações da Esperança e de Brunhães, falando das duas freguesias separadamente, por enquanto, portanto, será uma só freguesia, será um agrupamento de freguesia. Mas se o serviço que vai ser prestado é às populações das duas freguesias, então é desejável que as pessoas que integram o executivo da Junta de Freguesia sejam pessoas que conhecem bem essas populações. Portanto, por método, parece-me que faz sentido que o cabeça de lista possa ser de uma freguesia e que o número 2 da lista, ou que o secretário da Junta de Freguesia possa ser de outra freguesia, ou o tesoureiro. Portanto, o Frederico, como candidato, não incentivou os candidatos às juntas de freguesia a fazerem isso? Nós não precisamos de incentivar os nossos candidatos a fazer isso, porque, como referia... Mas isso era o melhor para as duas populações. Faz sentido. Mas não incentivamos porque não precisamos de o fazer. No Baixo Conselho existe um agrupamento de 3 freguesias. Nós não incentivamos os nossos candidatos a fazê-lo, porque não foi necessário incentivar os nossos candidatos a fazê-lo. Porque a sensatez dos nossos candidatos fez com que eles tomassem essa decisão sem que fosse necessário que nós os incentivássemos a fazê-lo. Naturalmente, na Junta de Freguesia que referiu agora, no agrupamento de freguesias de Verim, Ajuda e Friando, era aí que queria chegar. Aquilo que faz sentido é que, havendo 3 elementos no executivo da Junta de Freguesia, que sejam um de cada uma das atuais freguesias. Portanto, seja um de Verim, um de Ajuda e um de Friando. Mas nós não precisamos de os incentivar a fazê-lo porque eles tiveram a sensatez. Mas se não o fizerem, a população vai se sentir discriminada. Mas ou seja, isso depende da estratégia de cada lista. Não é? Ainda para mais que Verim fica na ponta, os outros ficam lá a quilómetros. Concordo consigo, portanto, acho que é uma coisa que faz sentido e provavelmente tanto a nossa lista como outras listas que poderão ser apresentadas de outros partidos terão isso em consideração, porque, como já disse e volto a dizer, faz sentido. E aqui estamos em sintonia, o partido e os candidatos, obviamente, estamos em clara sintonia e eles desde a primeira hora manifestaram a intenção de o fazer e tiveram esse cuidado, portanto o partido nem precisou de fazer essa lei. Então, por aquilo que sei, ainda não temos o Presidente da Assembleia Municipal. Neste momento, ainda não. Como é que vê o Sr. Batista como seu adversário? É um candidato forte? Qualquer candidato que esteja no poder é um candidato teoricamente forte, não é? Porque qualquer pessoa que acompanhe minimamente as questões políticas saberá que um candidato que esteja no poder tem meios que um candidato que não esteja no poder provavelmente não tem. E eu lembro-me de em 2005, o candidato à Câmara Municipal, Manuel Batista, ter enviado uma carta, penso que a todos os povoenses do Conselho, a todas as casas do Conselho, a dizer exatamente isso. Que sabia que tinha uma luta difícil, que sabia que quem estava no poder na altura, que era o Partido Socialista, através do ex-presidente de Câmara, Lúcio Pinto, teria supostamente meios para ter outra visibilidade, para no dia-a-dia estar provavelmente mais perto da comunicação social, ter outras oportunidades de contactar com as pessoas. É dessa forma que eu interpreto a carta enviada nessa altura, e é isso que eu quero dizer quando digo que os meios são diferentes. Mas eu tenho o maior respeito tanto pela pessoa do Manuel José Batista como pelo candidato à Câmara Municipal, Manuel José Batista. Eu não tenho nenhuma relação pessoal com o Sr. Presidente de Câmara, eu não o conhecia antes dele ser Presidente de Câmara, conheço das questões políticas, das lides políticas, temos os nossos debates na Assembleia Municipal, tenho um bom relacionamento com ele, mas como digo, é um relacionamento que é muito mais político do que pessoal. Penso que é um candidato que tem
tem agora uma prova de 9, não é? Que tem de ser, em relação ao qual tem de ser feita uma ponderação neste momento, relativamente àquilo que foi proposto em 2005, em relação àquilo que foi também proposto em 2009, e portanto está na altura das pessoas fazerem o seu juízo em relação àquilo que foi o desempenho do candidato Manuel José Batista, do Presidente de Câmara Manuel José Batista, e de lhe darem ou não, mais uma vez, o seu voto de confiança. Eu acho que é mais do que tempo de nós mudarmos aquilo que não está bem na Póvoa de Lanhoso, e acho que é fundamental que tenhamos na Câmara Municipal, fundamentalmente, alguém que faça aquilo que se compromete a fazer. Eu acho que nós não podemos ter um Presidente de Câmara, e não quero que isto seja interpretado de outra forma, porque isto é uma questão exclusivamente política, não tem absolutamente nada de pessoal, volto a frisar. Politicamente nós não podemos ter uma pessoa na Câmara Municipal que diz uma coisa hoje e faz outra amanhã. Uma pessoa que se compromete com os seus munícipes a resolver determinados problemas, uma pessoa que promete sistematicamente coisas que não pode cumprir e que depois de facto não cumpre e falha com a palavra dada. Isto pode acontecer uma vez por lapso, mas não pode acontecer 10 vezes, nem 50, nem 100 vezes, como tem acontecido recorrentemente. E eu sinto, porque ando na rua há muito tempo e lido com os povoenses já há muito tempo, não só como candidato, mas como povoense comum, e portanto conheço muita gente na Póvoa de Lanhoso, ouço muitos desabafos e sinto que as pessoas hoje, 8 anos depois, estão muito desgastadas, estão muito cansadas deste comportamento da Câmara Municipal, do seu Presidente e de alguns dos elementos que compõem a atual variação. Estão muito cansadas e querem muito uma alternativa à altura. E é isso que nós estamos a construir. O PSD perdeu uma das melhores balias. A ex-vereadora da Cultura, doutora Fátima Moreira, hoje é concorrente pela sua lista. Acha que também é uma mais-valia para si? A balança está mais equilibrada? A doutora Fátima Moreira foi, durante 7 anos, vereadora eleita em listas do PSD, e foi, durante esse período, eu diria que de forma unânime, o melhor elemento do Executivo da Câmara Municipal. E algumas pessoas que me ouviram dizer isto agora poderão pensar que eu o digo porque ela é a minha número 2 da Câmara Municipal, mas é fácil constatar através das atas que existem e que estão registadas e que estão guardadas na Câmara Municipal, as atas deste mandato e do mandato anterior a este. É muito fácil constatar que eu muitas vezes em Assembleias Municipais elogiei o trabalho da doutora Fátima Moreira. Elogiei porque acho que a doutora Fátima Moreira, para além de ser uma pessoa com um registro de comportamento completamente diferente das pessoas que a acompanhavam e que estavam com ela no Executivo Municipal, é uma pessoa que tem uma capacidade de trabalho que é útil à autarquia, que faz falta à autarquia e da qual a Póvoa de Lanhoso não pode dispensar, não é? E portanto a doutora Fátima Moreira é a número 2 da minha candidatura nestas eleições. Acho que é uma excelente candidata, acho que vai ser uma excelente vereadora porque já demonstrou várias vezes que tem de facto essa capacidade e que tem a preparação necessária para poder ter um bom desempenho. E é uma pessoa que hoje tem uma maturidade necessariamente diferente, uma maturidade política, claro, diferente daquela que tinha em 2005. Cresceu muito durante estes 7 anos, é muito respeitada na Póvoa de Lanhoso. Se me pergunta se é uma mais-valia para as listas do Partido Socialista, eu digo-lhe que todas as pessoas que integram a lista da Câmara Municipal do Partido Socialista são uma mais-valia e a doutora Fátima Moreira é obviamente e necessariamente uma mais-valia também. Frederico, como é que vê as outras listas, a do CDS e a do CDU? Bom, a lista da CDU eu não conheço ainda o candidato da CDU. Suponho que venha a ter candidato, é habitual que
tenha candidato, mas ainda não tenho informação sobre a lista da CDU e o candidato da CDU. Sobre o CDS, eu simpatizo muito com algumas ideias do CDS nestas eleições autárquicas. Embora estejamos, obviamente, ideologicamente longe, afastados da linha ideológica do CDS, mas eu simpatizo com bastantes ideias que têm sido defendidas pelo CDS, porque me parece que é uma candidatura com uma posição clara sobre matérias importantes e que faz falta ser discutidas no nosso Conselho, e tem acima de tudo uma candidata que, ao contrário daquilo que eu referia há pouco relativamente ao candidato do PSD, tem uma candidata com quem eu simpatizo pessoalmente, que eu acho que tem um comportamento e um registro político muito decente e muito correto. Tenho a certeza que a Diolinda Queiroz está nesta campanha com uma postura de respeito, porque eu não a conheço de outra forma. É uma pessoa de bem, é uma pessoa de respeito, e eu tenho a maior simpatia por ela e pela candidatura do CDS, e acho que o CDS pode ter um papel importante nestas eleições, porque está demonstrado que quando o CDS não consegue atingir os resultados de outros tempos, que esses votos tradicionalmente são votos que são captados pela candidatura do PSD, e portanto o CDS tem um papel a desempenhar nestas eleições. Os votos são votos que não são dos partidos, que são das pessoas, que são dos povoenses, mas há uma tendência de voto que pode reforçar a posição do CDS no Conselho, e até nem sei se o CDS não poderá ambicionar eleger uma pessoa para a variação da Câmara Municipal. Acho que se a Diolinda Queiroz fosse eleita vereadora, num cenário de eventual necessidade de coligação, penso que a Diolinda Queiroz poderia ser um excelente elemento na variação da Câmara Municipal, e eu, como possível Presidente de Câmara eleito num contexto desses, penso que não teria dificuldades em trabalhar com uma pessoa, como já disse, decente, uma pessoa de bem, como sei que é a Diolinda Queiroz. Acha que o CDS pode contribuir para a vitória do PS, tirando votos possíveis ao PSD? Eu acho que o CDS tem um campo político no Conselho que se tem verificado mais em eleições legislativas e europeias, menos em eleições autárquicas. E, portanto, o Partido Socialista não depende do CDS para ganhar as eleições para a Câmara Municipal. O Partido Socialista depende de si próprio, como é óbvio, e dependemos do excelente trabalho que estamos a fazer e que tem dado frutos muito importantes e que nos tem ajudado também dia para dia a criar uma onda que é cada vez mais notória na Póvoa de Lanhoso. Mas penso que o CDS tem, de facto, uma área política onde pode e deve fazer o seu trabalho. Mas quem sou eu para fazer mais comentários do que estes em relação à candidatura do CDS? Eu tenho que me preocupar com a candidatura do PS. Bem, para terminar, gostava de lhe fazer mais duas perguntas, flash, rápidas, até porque temos o jantar à espera, não é? Pois é. Acha que os jornais locais na Póvoa de Lanhoso discriminam alguns políticos locais? Eu acho que os jornais locais na Póvoa de Lanhoso seguem a linha editorial que entendem que devem seguir. Não sei se discriminam ou não. Uns partidos são mais encostados a um jornal e outros a outro, certo? Há quem pense que sim, mas eu acho que... Não está à vista de todos. Há quem pense que sim, É elegível. os vistos também pensa que sim. Eu acho que os jornais publicam aquilo que entendem que devem publicar. É importante é que publiquem sempre coisas que sejam verdade. O ponto que eu queria chegar é que o repórter X Cultura de Expressão Portuguesa é isento para todos vocês, desde que vocês participem connosco. Pois, provavelmente. Prontos, olha, então para o Dr. Frederico Castro, o ter sido deputado na Assembleia da República vai ajudar de que maneira a ser o próximo Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso? Ter sido deputado na Assembleia da República não sei se vai ajudar a eleger
Frederico Castro, Presidente de Câmara da Póvoa de Lanhoso. O que eu acho é que ter sido deputado na Assembleia da República vai ajudar e muito. Frederico Castro, depois de ter sido eleito Presidente de Câmara, que é aquilo que eu espero que aconteça no próximo dia 29 de setembro, pode ajudar muito no desempenho do cargo, porque é óbvio que ter estado meio mandato, 2 anos em Lisboa, ajudou a criar condições para que no futuro nós possamos ter outros contactos na capital. É evidente que passar pela Assembleia da República também confere a qualquer pessoa uma experiência política que é útil no desempenho de qualquer cargo político. Eu acho que um deputado na Assembleia da República e um Presidente de Câmara são pessoas com um papel completamente diferente. Eu gostei da experiência da Assembleia da República, acho que foi um período interessante, foi um período importante. Mas eu estava em Lisboa e considerava-me sempre muito mais um político de política local do que um político de política nacional. Não é por acaso que os meus colegas deputados, muitas vezes, semana após semana, me perguntavam qual era a iniciativa da próxima semana, porque eu tinha iniciativas no terreno, na Póvoa de Lanhoso, onde recebia pessoas das freguesias, onde fazia reuniões com as instituições e com as juntas de freguesia. Levei muitas vezes pessoas das freguesias à Assembleia da República durante esses 2 anos e mesmo em Lisboa era muito visto, muito mais como um deputado com perfil de autarca do que propriamente um deputado com perfil de alguém que quisesse fazer carreira em Lisboa. E eu gostei da experiência de passar pela Assembleia da República, acho que foi uma experiência muito interessante, enriquecedora, amadureceu-me muito também como pessoa. Acho que pode ajudar muito mais depois de ser eleito do que propriamente no papel de candidato. Ajuda mais o Frederico Castro, Presidente de Câmara Municipal, do que o Frederico Castro, candidato à Câmara. Frederico, vamos mandar uma mensagem para a Póvoa de Lanhoso a partir de Zurique. E desde já quero-lhe agradecer a sua disponibilidade. Obrigado. Deixo uma mensagem a todos os povoenses. Deixe, E senhor. muito obrigado. Obrigado, João Carlos. Hoje tem sido um dia muito cansativo, fizemos muitos quilómetros, deve-se notar pela minha cara também. Foi um dia e uma noite e uns dias muito cansativos, mas nós estamos nesta campanha desta forma, sem olhar a esforços, sem olhar aquilo que é preciso fazer, para que consigamos chegar perto das pessoas, para que consigamos fazer passar a nossa mensagem, e onde estiver um povoense, nós faremos todos os esforços para estar lá também, junto dele, e para lhe apresentar o nosso projeto, porque o nosso projeto é para os povoenses da Póvoa de Lanhoso e para os povoenses que estão fora da Póvoa de Lanhoso, mas que muitas vezes vão à nossa terra e com os quais contamos também. Só queria que me respondesse a esta questão, porque surgiu-me agora, em última da hora, porque a vinda a Zurique, uma vez que o povo em Zurique não pode votar? O povo no estrangeiro não pode votar para a autarquia local. Não, mas há muitas formas de ajudar e acho que Incentivar os familiares, por exemplo. E nós recebemos muitos contactos de pessoas de Zurique. Fomos recebendo ao longo deste tempo muitos contactos por telefone e através do Facebook, até as redes sociais são uma ferramenta fundamental hoje em dia, em qualquer campanha eleitoral. Recebemos da parte de muitas pessoas, contactos, no sentido de conhecerem as nossas propostas, de querer conversar connosco. Fomos convidados a vir cá várias vezes. Nesta situação foi possível passar em Zurique, estivemos ontem em Clermont-Ferrand também, em França. E podendo ou não, os imigrantes que cá estão, podendo ou não votar, para nós é importante que eles percebam qual é o nosso projeto. Ainda por cima é fora de um período de férias. É fora de um período de férias, mas tentamos conciliar também a nossa disponibilidade com a disponibilidade das pessoas que estão cá a receber-nos e que vão conversar connosco e que certamente ficarão muito mais esclarecidas em relação àquilo que queremos fazer na Póvoa de Lanhoso. Ok, fica então este repertório. Obrigado. Muito obrigado a todos.